Mais um vídeo, e nesse vídeo eu quero trazer algo interessante para você. Eu preciso que você adentre nesse mundo histórico e aprenda algo muito importante comigo hoje. Um assunto meio que polêmico para muitos e para outros interessante. Você sabia que a maior tropa da Grécia Antiga era de 300 homens? O que muda 300 homens? Não, você não entendeu. Você sabia que a maior tropa da Grécia Antiga era composta de 300 homens gay que venceu Esparta? Não. Então deixa eu te falar. O que acontece? Era 150 casais homoafetivos. Eles eram conhecidos como o Batalhão Sagrado de Tabas, no qual venceu Esparta na grande batalha de Leuctra. E talvez você se pergunte, mesmo com grande desvantagem, o exército inimigo tinha 1000 homens, comandado por Górdias de Bando. Em 378 a.C., esse exército foi formado. Agora deixa eu te falar, esse batalhão conhecido como Batalhão Sagrado, por ser de Cadmeia, um lugar onde eles treinavam, e também o templo da divindade protetora da cidade, Cadmeia. Todos os acompanhantes desse lugar sagrado eram treinados na época. E como aprendiz, era importante na sociedade grega esse grupo que eu estou te falando. Isto era visto como um ritual entre todos os jovens. Eles precisavam ser passado à frente o seu pensamento para que houvesse crescimento, desenvolvimento e estratégia. Agora eu te digo algo. O ativo estava relacionado à masculinidade, a um status social mais elevado e maior por sua idade. Porém, já o parceiro que era vinculado à feminilidade tinha o status social baixo e era mais jovens. O Batalhão Santo envolveu na tática militar os soldados de uma forma muito interessante. Como assim? Começou a utilizar ordem oblíqua, estratégia, que usa força maior de um lado, frágil, do inimigo, enquanto outra metade é usada para distrair a metade que tinha uma força maior, mais vinculada, mais estrategiada do inimigo, que era a linha de frente. E o que eu entendo com isso? O que nós entendemos com isso? O que nós vemos, né, nesse decorrer dessa história? Que se 150 homens fortes, que era o par perfeito, eles eram usados na parte forte e outra metade, 850, na parte mais frágil, onde era mais aberto, a retaguarda, que era um lugar através de uma linha que o inimigo formava, lugar através de uma concessão amorosa e pedagógica e filosófica. Por quê? Porque existia o intelectual envolvido no meio, uma paixão envolvida no meio, um grupo lá no meio, que eles tinham um pensamento mais amoroso, mais apegado, mais pedagógico de ensinamento, mais filosófico. E isto era usado como uma arma no campo de batalha para conquistar o seu inimigo.
Então ele pegava essa parte 350 e envolvia por este lado frágil também do seu inimigo, para o conquistar. E eles entenderam que se um exército fosse composto por amantes e amados, ele seria imbatível. Imbatível. E o filósofo grego Plutarco, ele reforçou essa ideia no seu livro A Vida de Pilopíadas. Pilopíadas, no sentido de compor e trazer essa trajetória para a mente de todos que lessem. Então ele descreve que a tropa, como um grupo, ele era cimentado pela amizade, baseada num amor inquebrável e invencível. Eles tinham um vínculo bem maior do que nós vemos, do que nós pensamos, pela sua estratégia, pela sua forma de aderir, sabe? Então isso fazia deles forte. Quando o batalhão de Tebas foi criado, Espartas era a potência dominante da Grécia. Porém, eles tinham detonado antenas há pouco tempo, antes da guerra de Peloponeso. Então, o que você entende com isso? Entendemos que existe o sentido de quê? De que Espartas, ele sentia o dono da Grécia, o mais poderoso. O poder militar de Espartas era o maior, não existia outro. E ficara décadas sem perder uma batalha. Mas sabe Tebas? Tebas não estava feliz com a soberania de Esparta e decidiu lutar, criando o Batalhão Santo. E na criação desse batalhão, ele teve muita eloquência quando ele fez, usando apenas 300 homens da sua tropa da Grécia antiga, que eram homens gay que venceram Esparta. Era homens frágeis. Era 150 casais homoafetivos, conhecidos como Batalhão Sagrado de Tebas. O que dá a entender é que aquilo que criamos e que pensamos, é por isso que eu te falo, não pode um homem, não devemos desrespeitar, não devemos... Existe uma coisa chamada de caráter, princípio, que são negociáveis. E existe também uma coisa chamada de respeito. Então devemos respeitar as pessoas como ela é. Às vezes queremos mudar algumas atitudes nas pessoas, sabendo que existe atitude, nós deve ser mudada. Mas em vez de pegarmos querer trazer essa mudança, por que não pegamos as estratégias, os conhecimentos, discernimento das coisas e compor ele e juntar-se ele para que haja crescimento, desenvoltura, para guerrear, vencer, conquistar. Existe coisas no mundo espiritual que só quem tem um entendimento espiritual entende. Existem coisas no mundo religioso que quem vive da religião entende. Existem coisas no princípio que Deus fez, Deus faz e há de fazer, que só quem tem um contato, uma intimidade com Ele entende. Não adianta você querer empurrar de goela abaixo, como diz, circunstância e princípio que nem você sabe, nem você entende. Tem coisa que deixa para Deus fazer. Use o seu conhecimento para conquistas do bem e não do mal. Tebas foi inteligente.
Espartas? Não foi. Porque ele não acreditou no poderio daqueles homens, só por ser gays. E a pergunta é... Não, eu não vou perguntar nada, não. Eu vou deixar para você entrar aí, você fazer a sua pergunta. Ou você fazer um vídeo junto comigo, ou um podcast, sei lá. E a gente pode comentar mais sobre isso.